Hoje eu trago para vocês mais um vídeo falando sobre o Pentium G4560 ou Pentium G4600, enfim, os Pentium 2 Cores 4 Threads da arquitetura Kaby Lake que fizeram tanto sucesso no mercado, né, galera? Tem perguntado para mim nos últimos dias, nas últimas semanas, se eu ainda recomendo o Pentium, tá? Porque eu testei bastante esse Pentium aqui, eu comparei com o i3, com o i5, com o FX, com o Ryzen 3, com o Ryzen 5, eu comparei também com Atom X4, fiz muitos gameplays também, 1050 Ti, 1060 de 3 GB, de 6 GB, em diversos jogos, mostrando aí o real potencial desse cara aqui, ó, o G4560. Tem também o G4600, né, que é uma outra opção também interessante, que na falta desse aqui também começou a vender bastante, porque tem uma GPU integrada ali um pouco melhor, por exemplo. Mas enfim, galera, sim, o título do vídeo já está respondendo, eu continuo recomendando o Pentium, seja o 4560 ou o 4600 como uma excelente opção custo-benefício. Os meus argumentos são os seguintes. Em primeiro lugar, o preço desse CPU. Se a gente volta no ano passado, o que a gente tinha no mercado no ano passado de novidade de lançamento? Você tinha o i3 6100 por uns R$500, eu comprei esse 3, né? Você tinha o i5 6400 por uns R$700 mais ou menos, e você tinha o i7, aí, enfim, vários CPUs para cima dele. O 6700K, que eu testei aqui no canal inclusive, que é um excelente CPU, né? Mas a galera, para comprar um dual core no ano passado, tinha que desembolsar R$500. Quando esse cara lançou, muitas pessoas falaram assim, pô, legal, cara, a Intel trouxe aí um dual core pela metade do preço. E nos comparativos que eu fiz com o i3, eu constatei isso, cara. Alguns jogos o i3 dava alguns frames a mais pela diferença que existe de clock, né? Se a gente pudesse fazer overclock nesse CPU, você tiraria essa diferença muito fácil, né? E aqui realmente a gente via um custo-benefício muito bom, porque você tinha praticamente o mesmo desempenho do i3 pela metade do preço. Quando esse Pentium lançou, você achava por R$250, eu paguei 270. Hoje deve estar uns R$300, tá? Então, um Pentium com uma H110, inclusive na Black Friday tinha H110 por R$240, cara, um preço muito baixo. Você vai pagar aí 500, R$550 no kit com Pentium e uma placa-mãe, coloca 8 GB de memória 2133 ou 2400, montou seu PC por menos de R$1.000. Claro, tem que colocar HD, enfim, outras coisas. Mas o custo-benefício para você ter uma máquina bacana para escritório, para você trabalhar ali Word, Excel, navegação e para jogar também, é um custo baixo, tá? Eu fiz comparativos aqui no canal com a 1050 Ti, ele empurrou muito bem ela, tá? Assim como empurrou legal uma 1100 de 3 GB, embora por ser um dual core, tem dificuldades nítidas em jogos que pedem CPUs melhores, como é o caso de Watch Dogs 2. Você pega ali um Watch Dogs 2, você coloca um i5, até o i5 tem dificuldades em alguns casos. Os i5 quad-core pelo menos. Os i7 Coffee Lake agora estão melhor, estão com 6 núcleos. E você coloca ali um Battlefield 1, um BF1 multiplayer. A campanha é até mais tranquilo, né? Agora no multiplayer, com tudo explodindo, com um monte de gente correndo no cenário, cara, é bem complicado. Eu mostrei vários casos que o Pentium dava drop abaixo de 60 no BF1 multiplayer, né? Se é uma coisa que não incomoda o usuário, cara, é uma coisa que... Porque não acontece o tempo todo, acontece 1, 2, 3 vezes por partida. Travou no FPS em 60, dá para jogar normalmente. Eu mesmo joguei muito com esse Pentium aqui, tem vários gameplays. Então, compreendendo as dificuldades do Pentium, mas levando em consideração o seu custo, inclusive a possibilidade de upgrades na plataforma, eu ainda continuo recomendando. O pessoal fala assim, pô, mas saiu o Coffee Lake, cara. O Coffee Lake entrou com 6 núcleos aí, 6/12 no caso do i7. Realmente, isso foi uma coisa boa que a Intel fez. E uma clara resposta aos Ryzen, tá? Queira você concordar com isso ou não. A Intel estava numa zona de conforto há muitos anos, com o i3 Dual Core,
com i5 quad-core e i7 com o mesmo quad-core, apenas com mais cache e com hyperthread em relação ao i5. Fisicamente os chips eram muito parecidos. Depois dos Ryzen, especialmente os Ryzen 5, que trouxeram 6 núcleos e 12 threads, por exemplo, na faixa do preço de um i5 quad-core 4/4, a Intel viu que era necessário lançar algo e fez. O mercado agradece, né? O único problema é que essas placas Z370 exigiram a troca do socket, né? Na verdade o socket é um 1151, agora a gente chama de 1151 V2, V2, porque o socket ainda tem as mesmas dimensões, é o mesmo 1151, só que mudou a configuração elétrica. Então não funciona um CPU, por exemplo, um Kaby Lake numa Z370, da mesma forma que você não consegue colocar numa Z270 ou numa Z170 os chips Coffee Lake. Isso é uma coisa um pouco chata, né, cara, um pouco complicada. E para piorar a situação, então lançou inicialmente só a Z370, nada de B350 ou B360, já que agora já tem B350 da AMD, né? E as H310 ou 210, não sei o nome que eles vão colocar, não veio placa barata para Coffee Lake, resumidamente é isso. Então você tem ali o 8100, que é um CPU interessante, que você tem que colocar numa Z370, cara. Ah, mas eu vou fazer upgrade. Cara, não faz, cara. A maioria das pessoas que eu conheço fica 3, 4, 5 anos com PC, daqui a 5 anos vai ter coisa muito melhor, cara. Ela vende tudo que tem e compra o melhor. Tá? Eu já vi muito isso, eu já tô nessa área de hardware há alguns anos. Eu via pessoas lá atrás que comprou Z77, Z87, falando, não, eu vou colocar um CPU-K, vou fazer overclock. Passou os anos, ela pegou, vendeu tudo e colocou um 6700K. Trocou de plataforma totalmente, ao invés de migrar para um CPU melhor daquela plataforma. Porque conforme passa os anos, a tecnologia evolui, cara, muita coisa muda. Lucas, você recomenda Z370 hoje? Você recomenda Coffee Lake hoje? Não. A não ser que você seja um cara muito rico, que vai comprar um 8700K e a Z370. Se você for um cara muito rico, cara, provavelmente você nem tá assistindo esse vídeo, porque eu tô falando de Pentium nesse vídeo, cara. Mas, se você quer ter um desempenho excelente, cara, o 8700K, apesar de estar excessivamente caro, na minha opinião, e uma Z370 você vai ter um desempenho bacana. Na verdade, isso aconteceu com o 6700K também, não sei se vocês lembram, quando ele lançou ele estava muito caro também. Tanto que você via comparativos de 6700K com 5820K, porque estava no mesmo preço. Tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Você tinha o 5020K custando uns R$ 1.800, alguma coisa assim, e o 6700K em alguns momentos se aproximando desse preço. Então a galera tinha a oportunidade de comprar até uma X99 ao invés de uma Z170, né? Mas enfim. Então hoje, para quem quer comprar um 8400, você vê que o próprio 8400 está no preço interessante. Ele custa uns 700, 800 reais, que era o preço basicamente do 7400, só que ele tem 6 núcleos. Então ele evoluiu, manteve o preço, mas ele aumentou a quantidade de núcleos. O CPU é interessante, a mesma coisa o 8100, 8100 tá o quê? 500 reais? Ele é um 4-core, ele é o que era o i5. Baixou o preço, é como se o i5 tivesse baixado de preço, tivesse ido para 500 reais. Agora chamado de i3 8100, mas ainda não tem placa-mãe. A expectativa é apenas no ano que vem. Inclusive eu estive no evento da Intel, na segunda-feira agora, a gente conversou sobre isso, a expectativa é realmente apenas no ano que vem, para vir placa-mãe custo-benefício. Placa de 200, 300 reais, como é o caso das H110 com Pentium, né? Mas enfim, galera, o vídeo está ficando longo, daqui a pouquinho eu vou encerrar, só vou comentar um último assunto, que é a questão do upgrade, da possibilidade que você tem de colocar na plataforma do Pentium, tá? Eu sei que muitas pessoas não fazem upgrade, mas para as pessoas que fazem upgrade, se você coloca hoje um Pentium, uma H110, qual é a possibilidade de upgrade que você tem? Pô, daqui a 2, 3, 4 anos, você pode achar um 7700 usado e colocar na mesma placa-mãe sem nenhum problema. Sim, você vai estar colocando um 4-core. Sim, tem 6-core no mercado. Você olha para o passado, cara, quantas pessoas você conhece que tem o 2600K até hoje, que tem o 2500, 2500K? Segunda geração ainda, os caras estão usando SandBridge, cara.
já lançou Ivy Bridge, Hazo Refresh, Brother, Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake, tá falando de Cannon Lake, o cara tá na segunda geração. E sorrindo, feliz da vida, porque não acompanhou os upgrades, mas tá lá rodando tudo ainda. Então, galera, resumidamente, o Pentium G4560 ainda é uma boa opção. Tem sim dificuldades por ser um dual-core. Essas dificuldades são amenizadas no i3 8100. Não sei se vai ter Pentium para Coffee Lake, pelo que estão dizendo, não vai ter, né? Se ter, eu acredito que ele vai vir em quad-core, assim como o Pentium veio 2/4. Em relação ao i3, até então a gente tinha os Pentium 2/2. Quando veio o Pentium 2/4, cara, a galera pirou, falou, não, vou comprar um Pentium, cara, é i3 por metade do preço. Se um dia entrar um Pentium 4/4 Coffee Lake, pelo metade do preço de novo, R$300, cara, pô, matador, né, um quad-core por R$300. Que é o caso do próprio Ryzen 1300, 1200, quer dizer, que ele entrou na Black Friday por R$300. É uma opção interessante também. Para quem quer entrar no ecossistema da AMD, a pessoa pode pagar lá R$300, tinha a A320 por menos de R$300 na Black Friday, e a pessoa tem a possibilidade depois de migrar para um Ryzen 7 1800X na mesma placa-mãe. Tá? Então, as duas plataformas estão oferecendo isso. A vantagem, no caso da AMD, é que a plataforma está em produção. Vai ter mais Ryzen no próximo ano, mais lançamentos. A plataforma do Kaby Lake foi substituída, ok? Enfim, galera, esses são assuntos que eu tenho comentado bastante nas lives, tá? Recomendo que assistam as lives, porque lá eu, o Robson, o Emerson, quem participa comigo, temos discutido muito esse tipo de assunto, ok? Bom, então espero que tenham gostado. Esse aqui foi uma breve resenha do Pentium, na minha opinião, e da minha opinião sobre o Coffee Lake, o que eu acho, se vale a pena ou não. Até mais, galera!